aí, como você está? Você está bem? Eu sou o Adriano Ladislau e eu tô aqui para falar sobre o segundo vídeo da nossa série de Black Friday, que é justamente o CRM, o que ele é e como ele vai ajudar a gente a ter melhores resultados durante esta preparação aí para as épocas de final de ano. Bom, você já deve ter ouvido falar em CRM, né? Muito quando a gente fala sobre CRM, a gente está falando sobre ferramentas que a gente pode comprar ou alugar, né, para que elas façam o armazenamento das informações do cliente. Só que CRM é muito mais do que isso. O CRM, a técnica de CRM, ela nada mais é do que uma técnica que nos ajuda a manter o relacionamento com os nossos clientes. E quando eu digo relacionamento, eu estou falando em relacionamento de verdade. Então é conhecer o cliente, saber o teu perfil, saber quais produtos e serviços eu vou oferecer para ele. Um exemplo simples, quando eu tenho CRM, né, implantado na minha empresa, eu consigo saber exatamente qual é o tempo de utilização que um cliente tem de um produto meu, e aí eu posso oferecer este produto enquanto essa pessoa ainda nem está pensando em comprá-lo. Ou seja, vou dar um exemplo simples aqui. Eu compro um pacote de fraldas, esse pacote de fraldas vai durar mais ou menos aí 2 semanas. Eu consigo, se eu vendi um pacote de fraldas para o meu cliente, eu consigo oferecer esse pacote de fraldas para esse cliente em 1 semana e meia, né, no finalzinho da segunda semana, quando ele sabe que ele precisa, mas ele ainda não cogitou comprar. Porque quem compra fralda sabe que a gente só lembra de comprar fralda quando a fralda está acabando. E todas as vezes que eu recebi e-mail com promoção de fraldas, né, com a fralda com um preço mais barato do que eu compro normalmente, e aí quando eu vou olhar e a fralda está acabando, eu compro. Eu sempre compro. E por que isso acontece? Isso acontece porque a maioria dos varejistas já sabem, né, dos meus perfis de compra, já sabem dos produtos que eu compro, já sabem dos produtos que eu preciso. E aí eles vão me oferecer esses produtos no momento que eu preciso. Então, é muito mais fácil você quebrar uma objeção para a pessoa comprar um produto seu neste momento. E é justamente isso que você vai fazer com o CRM. O seu CRM vai te ajudar a ter um relacionamento melhor com os seus clientes e também vai ajudar você a comunicar a este cliente os produtos que ele precisa no momento que ele está mais propenso à compra. Aí a pergunta, eu preciso contratar um CRM caríssimo para fazer essa gestão? Não precisa. Na verdade, você pode fazer essa gestão até com uma planilha de Excel. Só que assim, existem ferramentas que vão facilitar o teu trabalho, né, nesta gestão de clientes. Porém, é importante você entender que a ferramenta em si, ela só vai te ajudar. Quem precisa definir quais são as rotinas, né, com os teus clientes, é você, é a sua equipe. Vocês precisam definir como é que vocês vão utilizar essas ferramentas ou se vocês vão utilizar essas ferramentas. Porque, como eu falei, até uma planilha do Excel funciona muito bem como uma ferramenta de CRM. Porque você já tem aquele processo definido. Tenha isso em mente. Mas então, o que a gente precisa saber? Quais são os processos que a gente precisa saber do CRM antes da gente tentar implantar isso na nossa empresa, né? O CRM, ele basicamente vai querer que você tenha uma informação precisa sobre o teu público, né? Então você vai ter informações tanto pessoais, né, como o nome da pessoa, a idade dela, a data de nascimento, etc e tal, como perfis de compra, né? O que aquela pessoa gosta, o que aquela pessoa não gosta, o que aquela pessoa compra com frequência, o que aquela pessoa já viu, mas não comprou. Todas essas informações você precisa ter catalogadas, se você trabalha com varejo, para que você ofereça esses produtos para o teu cliente. Vou dar um exemplo. Quem aqui tem aqueles aplicativos de compras no celular? Aí eu tô falando de Shopee, AliExpress e etc e tal. Você já percebeu que toda vez que você entra para ver uma oferta naquele aplicativo, ele começa a te mandar várias vezes aquela mesma oferta com preços melhores ou com condições melhores de pagamento? Eu estava procurando aqui um microfone novo, né, para trocar esse microfone aqui, e aí eu entrei lá no aplicativo do AliExpress, vi uns microfones, mas decidi que naquele momento não ia comprar.
O AliExpress ele me mandou... Primeiro ele me mandou o mesmo modelo de microfone que eu tinha visto, com uma oferta melhor, né? Um desconto de pagamento. Depois ele me mandou microfones similares àquele, então ainda eram esses microfones de cabo, né, mas outros modelos, né, um pouco mais parrudos, vamos dizer assim. E aí ainda assim eu olhei e não comprei, né? Aí ele começou a me oferecer kits de microfones, com microfone, mesa de som, etc e tal, porque ele viu que aquilo ali era interessante, porque toda vez que ele me mandava uma oferta daquela, eu clicava, mas eu não comprava. Então ele tava ali, ó. Ah, vamos ver se isso aqui é pra você. Não, isso aqui não foi? Então vamos ver se isso aqui é pra você. Ele sabe exatamente o que eu estou fazendo dentro do aplicativo dele. Ele traqueia todas as informações de adição e abandono de carrinho, de visita de páginas, de tempo logado, né? Então ele sabe todas as informações sobre a minha utilização dentro daquele aplicativo. Então ele vai utilizar isso para facilitar na hora da persuasão da compra, né? Mas não é só ele que faz isso. A Shopee também faz a mesma coisa. A Shopee, ela me manda aquelas ofertinhas, aqueles descontos, aqueles joguinhos para entender, né, qual é o meu perfil de compra. Quanto tempo que eu vou ficar logado naquela ferramenta? Quanto eu estou disposto a ficar lá para ganhar promoções ou etc e tal. E aí, com base nisso, ele vai montar as opções de produtos que ele vai me oferecer. Muitas vezes a gente olha e pensa assim, fala, poxa, esse produto aqui não tem nada a ver comigo. Mas esse produto não tem nada a ver com você. Mas as pessoas que têm o mesmo hábito de compras que o seu, normalmente compram aquele outro produto. E é somente por isso que ele está te oferecendo. Não que ele está chutando qualquer tipo de produto aí para você comprar, né? Eu, inclusive, comecei a pesquisar ferramentas para cortar grama, né? E aí ele já me mandou ferramentas de conserto de casa, né? Chaves, me mandou vários tipos de chave, me mandou parafusadeiras, me mandou furadeiras e várias coisas mesmo que eu poderia utilizar no dia a dia em casa. Por quê? Porque ele entende que as pessoas que cortam a grama, que compram uma máquina de cortar grama, elas também precisam dessas outras ferramentas. Somente por isso que ele tem isso mapeado, é que ele vai oferecer isso para você. E o teu trabalho dentro da Black Friday vai ser exatamente este, né? Você já sabe qual que é o teu produto, você já sabe qual que é o teu serviço, você já sabe o que você vai oferecer pro cara. Então, a partir de agora, você vai adequar a tua oferta ao público que você tem. Como é que você vai fazer isso? Primeiro, aumentando o teu tráfego. Leva mais pessoas para o teu site, leva mais pessoas para o teu aplicativo. Segundo, essas pessoas já estão lá, começa a fazer o traqueamento dessas pessoas, começa a ver o que essas pessoas fazem dentro do teu site. Quais são as páginas que essa pessoa visita? Qual é o tempo que essa pessoa fica nessas páginas? Por que essa pessoa está visitando essas páginas? Quais são as páginas que a pessoa visita, né, em ordem, para você saber quais são os produtos que interessam ou não a ela, né? A gente chama isso de jornada do cliente. O teu cliente, ele sai da internet, ele tá lá na busca dele, ele encontra informações sobre você, né, nas redes sociais, ou no search, ou no YouTube, ou em qualquer outra ferramenta. Ele vai encontrar as informações sobre você, ele vai achar aquilo interessante, e aí ele vai pro teu site, ele vai pro teu aplicativo. A partir daí, né, a jornada dele dentro do teu site vai mostrar se ele está interessado ou não está interessado. Vou te dar um exemplo simples, né? A gente traqueia isso há quanto tempo dentro do Analytics? Eu sei que se o cara chegou de um anúncio dentro do meu site e ele ficou menos de 1 minuto lá dentro, ficou meio minuto, ficou 20 segundos, né? Eu sei que tem alguma coisa errada. Por quê? Essa pessoa chegou e essa pessoa não interagiu com o meu site de forma nenhuma. Aí eu preciso entender que é o quê? Problema de carregamento, meu site não carregou, ou o site carregou, mas a pessoa viu qual era a informação da primeira dobra e aquilo não agradou a ele, de alguma forma. Eu preciso saber dessas informações. E aí eu vou colocar essas informações no perfil do cliente.
Vou colocar lá, eu pedi pro cara fazer login pro cara jogar um joguinho dentro do meu site para ele ganhar um desconto. Então esse cara já estava logado, eu já tenho uma identificação desse cara, esse cara tem um perfil dentro do meu site. Aí eu sei que ele visitou meu site na segunda-feira, numa oferta do Marketplace, mas não ficou lá no meu site. Então aquele produto ali tem chance dele não ter tanto interesse assim. Só que se ele clicou, tem algum motivo, né? Por quê? Vou mandar mais oferta para aquele cara ali, vou fazer um remarketing daquele produto para aquele cara. Ele não clicou mais, então ali eu sei que aquele cara não tem interesse naquele produto. Não, ele clicou de novo. Então ele tem interesse no meu produto, mas o que no meu site não está agradando ele para que ele faça essa compra? O cara tá logado dentro do meu site, ele adicionou o produto dentro do carrinho, mas ele não comprou. Por que ele não comprou? Porque o meu preço não está atrativo para ele? Porque talvez ele tenha entendido que ele não é o momento para ele comprar? Ou talvez ele tenha um problema com pagamento porque o cartão de crédito dele não tem esse limite agora no momento e ele quer pagar pelo cartão de crédito? Eu preciso entender, né, o que essa pessoa precisa fazer para comprar, ou melhor, o que eu preciso fazer para que essa pessoa compre de mim. Eu preciso fazer isso. E como é que eu vou fazer isso? Mapeando os perfis de cliente que eu tenho, né? É muito importante que você mapeie os perfis de públicos que visitam o teu site. Mas se esse cara está logado, se você consegue mais informações sobre aquela pessoa específica, é melhor ainda, porque a partir disso você não vai ter mais o problema de ficar colocando aquelas pessoas em clusters, né, criando personas para que aquilo funcione. Você tem exatamente os perfis de compra daquela pessoa. E aí, a partir disso, você vai saber se você vai oferecer para ela ou não. Quer um exemplo melhor? Vamos supor que você não trabalha com varejo, você trabalha com um produto. Desculpa, você não trabalha com um produto. Você trabalha com cursos. Aí você tem um curso lá de acesso, você tem um curso um pouco mais caro, você tem uma mentoria, depois de uma mentoria você tem encontros presenciais, você tem essa escada, né, de produtos dentro do teu site. Aí vamos supor que o cara bateu direto na mentoria, achou muito caro, saiu. Você tem duas opções nesse momento, né? Você não conhece esses caras, você tem duas opções nesse momento. A primeira é, você vai transformar aquele cara em uma vítima do teu remarketing para que ele veja várias vezes aquela mentoria em vários lugares diferentes até que ele tenha o intuito de comprar. Ou você também pode fazer um produto mais barato. Aquele cara entrou na página da mentoria e não comprou, então teu remarketing vai ser baseado em outro produto mais barato, para você ver se o problema está no preço. Você pode fazer essas duas coisas. Agora, isso se você não conhece o cara. Se você conhece o cara, se ele já estava logado no teu site, você pode mandar um e-mail para ele, você pode mandar um WhatsApp, pode chegar lá para colocar teu time de vendas para conversar com aquele cara e entender por que ele não comprou. Aí como é que você vai fazer o cara se logar dentro do teu site? A mesma estratégia que os lojistas usam. Você vai dar uma bonificação para aquele cara desde que ele se logue dentro do seu site, desde que ele tenha um perfil dentro do teu site. Como é que eu vou fazer isso? Por exemplo, você pode dar um e-book pro cara. Ele vai baixar esse e-book como? Ele vai criar uma conta gratuita lá dentro do meu site lá, para entrar na minha área de membros gratuita e ali ele vai baixar o e-book. De graça, ele não precisa fazer mais nada, ele só precisa clicar e baixar. Mas ele já tem um perfil dentro do meu site. E aí eu vou fazer o quê? Estas ofertas que eu vou mandar para esse cara, eu vou fazer com que ele já esteja logado. Porque aí eu vou pegar essas informações e colocar no perfil desse cara. Aí eu vou entender se ele é do meu público ou se ele não é do meu público. Se ele é uma pessoa que é um possível cliente, comprador, ou se ele não é um cliente. Né? Porque eu tenho exatamente o perfil daquela pessoa. E aí, hoje, com as inteligências artificiais, a gente consegue fazer uma grande quantidade de tratamento desses dados. Eu não preciso mais ficar fazendo isso na mão, cruzando planilha do Excel para saber quem é, quem não é, quem vai, quem não vai. As próprias inteligências artificiais podem me ajudar nisso. Só que aí é um detalhe muito importante. As inteligências artificiais vão te ajudar. Quem vai fazer o trabalho é você. Quem precisa entender qual é a jornada do cliente e quem é o ICP é você. Porque aí, com base nisso, você vai definir quais são as ações, por exemplo, que você vai utilizar para transformar visitantes em clientes ou para aumentar o LTV do teu site.
Mas você só vai conseguir fazer isso a partir do momento que você saiba quais são as ações que serão tomadas. Então pensa assim, CRM é bom? É bom. A inteligência artificial é boa? É boa. Porém, o planejamento quem faz é sempre você. É sempre teu time. Porque a inteligência artificial ela pode melhorar aquilo que você já tem. Agora, se você mandar ela criar do zero, ela vai te dar qualquer informação. E a informação certa, a informação errada, ela pode colocar as alucinações dela lá no meio e você não vai saber. Porque quem deu os parâmetros foi ela, não foi você. Então, tenha isso sempre em mente. As ferramentas elas vão te ajudar, mas planejamento, estratégia, quem faz é o estrategista e não as ferramentas. Tem isso muito bem claro, né? Porque assim, também vai acontecer uma coisa. Quando você começar a se preparar para Black Friday, você vai começar a aquisição de clientes, então você vai começar a rodar campanha, e aí você vai começar a ter, né, esses pontos de contato com o teu cliente. E aí você vai ver que conforme você vai destravando essas ações, você vai ver que algumas vão dar certo e algumas não vão dar certo. Só que se você entende qual é o objetivo, né, o quanto você está disposto a pagar pela aquisição de cliente, quanto você está disposto a pagar para aquela construção de lista, se você sabe exatamente quais estão os teus orçamentos, e aí com base nisso você começa a rodar essas campanhas, você vai conseguir fazer ajustes finos para saber se aquela campanha vai rodar ou não vai rodar, o que você precisa melhorar, o que você precisa adicionar de criativo, o que você precisa adicionar de copy, e aí você vai dosando em doses homeopáticas para acertar aquilo ali. Né? Isso se você sabe o que você está fazendo. Se você não sabe o que você está fazendo, você não fez planejamento anterior, você não separou verba, você não foi procurar nos dados históricos lá o que você tem ali, esquece. Né? Você vai ver aqueles números subindo em resultados astronômicos, você não vai saber o que fazer, aquilo ali vai gastar um dinheiro do caramba, não vai te dar resultado nenhum, e aí você vai ficar completamente frustrado. Né? Então, qual que é o primeiro passo que a gente tem para conseguir uma Black Friday de sucesso? Dados. O que eu preciso de dados. Aí eu vou procurar dados históricos dentro da minha empresa para saber como foi os meus anos, como foi as minhas campanhas passadas, para saber, para ter uma média, né? E também procurar dados de mercado. O que está dando certo, o que não está dando certo. O que as pessoas investem, o que as pessoas não investem. Quais são os termos que as pessoas estão buscando, quais são os termos que as pessoas não estão buscando. Eu vou pegar essas informações, juntar. E aí o segundo passo é o quê? Fazer a aquisição de clientes. Aumentar a lista, aumentar inscritos, aumentar compradores. Beleza. Aí quando eu tenho essas informações, é aí que o CRM vai entrar. Porque com o CRM ativo, com a gestão do cliente ativa, aí eu vou saber o que eu vou fazer para oferecer para esse cara, para ele comprar mais, para aumentar o LTV dele, né? Se o meu CAC, né, o meu custo de aquisição para o cliente está satisfatório, se aquelas pessoas ali, elas estão se pagando no longo prazo, elas estão dando lucro para minha operação, eu vou ter que saber tudo isso. Mas como é que eu sei de tudo isso? Primeiro, tendo as informações e segundo, utilizando as informações. Então é muito importante que você tenha este tipo de planejamento, né? Dá trabalho? Dá trabalho. É chato? Se você não gosta, pode ser. Mas é fundamental que você faça tudo isso para que você realmente tenha sucesso na tua campanha. Porque como eu falei no vídeo anterior, as campanhas de Black Friday, elas nem sempre são para lucro. Né? Tem gente que lucra com campanhas de Black Friday, mas normalmente quando você vai fazer uma oferta de Black Friday, você tem que colocar a tua margem lá embaixo. Então você vai ganhar onde? No volume. E como é que você ganha no volume? Né? Ou fazendo com que muitas pessoas comprem, ou fazendo com que as pessoas já compraram aumentem teu ticket médio, aumentem o custo por vida de cliente. Então você vai fazer com que essas pessoas comprem mais. Aí sim a tua operação começa a ser rentável. Porque se você começa a pagar caro por custo de aquisição, que é assim também, todo mundo vai estar rodando campanha na Black Friday. Então o custo de aquisição para o cliente vai ser maior porque as plataformas vão estar mais caras e você vai estar disputando tua atenção com outras pessoas. Tendo isso em mente, você sabe que as suas campanhas vão ser mais caras. E aí, se eu começo a pagar mais caro por aquisição do meu cliente e meu cliente está comprando produtos com
um lucro menor para mim, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir a margem da minha operação. E se eu diminuo a margem da minha operação aqui na entrada e eu não faço com que ela aumente futuramente, que ela aumente com as minhas próximas ações, eu quebro. Porque aí eu não vou ter caixa. Porque a minha operação depende do meu lucro. Para eu crescer, eu preciso de lucro. E aí, se eu não tenho como investir, eu não tenho como crescer. Aí eu estagno. Então, eu preciso que o meu cliente compre mais. Como é que o meu cliente vai comprar mais? Primeiro, entendendo o que ele quer, né? Para eu poder oferecer essas coisas para ele. E aí sim, né? Com tudo isso ajustado, com tudo isso feito da melhor forma possível, aí a minha operação começa a dar certo, né? Mas então tenha isto em mente. Você precisa de uma metodologia para que você faça a gestão e relacionamento dos teus clientes. E isso é a gestão do CRM, né? O Customer Relationship Management, ou o gerenciamento de clientes. É isso. Apenas isso. E aí, você vai colocar isso aí para começar a funcionar? Você precisa de ajuda em alguma informação? Alguma coisa nesse vídeo não ficou clara para você? Se você está com qualquer dúvida, utiliza aqui o espaço dos comentários e pergunta. Pode perguntar à vontade. Nós estamos a 80 dias da Black Friday. Você ainda tem muito tempo para fazer o teu planejamento. Mas você tem que começar a fazer esse planejamento para ontem. Então, qualquer dúvida que você tenha, pode deixar aqui que eu com prazer vou responder, né? Escrito, se for uma dúvida mais simples, aí dependendo da complexidade da dúvida, a gente grava um vídeo para ela. Ok? Ficamos entendidos? Então, eu deixo vocês por aqui e não se preocupem que amanhã, às 18 horas, nós teremos outro vídeo falando sobre a Black Friday, né? E aí, fica aqui... curte esse canal aqui e assina o sininho para que você não perca nenhum tipo de conteúdo, porque as informações que eu estou dando aqui para vocês são ouro, né? E aí tudo que você tem que fazer é curtir esse canal aqui e seguir os nossos conteúdos, porque são completamente de graça. Então, eu, se fosse você, não perdia, né? Porque senão você vai ter que fazer intensivão aí na Black Friday aí e desembolsar milhões, ok? Eu fico por aqui e até a próxima.